irmãos da Igreja Memorial Batista no Alto Paraíso e a todos aqueles que nos assistem. É uma alegria trazer até vocês a palavra de Deus para o alimento da vossa alma. A nossa reflexão de hoje tem como título Vida de Oração e está baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versículos 32 a 38. Vamos ao texto. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar, para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando aos discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus amados, meus queridos, ao lermos a Bíblia, encontramos Jesus por diversas vezes em atitudes de oração. E uma pergunta nos vem à mente: sendo Jesus Cristo o Filho de Deus, precisava ele orar a Deus? Se ele e o Pai eram um, conforme ele mesmo afirma em João 10:30, qual a necessidade que Jesus tinha de orar? Por que Jesus orava se ele sabia da sua missão e de tudo pelo qual passaria, inclusive pela cruz? E nós podemos chegar à conclusão que exatamente por ser o Filho de Deus e ser um só com o Pai, é que Jesus tinha uma necessidade gritante de orar. Porque quando se ama uma pessoa ou se gosta muito de alguém, um parente, um amigo, a namorada ou o namorado, quanto mais tempo se está junto a essa pessoa, mais tempo se deseja estar. Não é assim, não é verdade? Exatamente por amar ao Pai é que Jesus tinha tanta necessidade de orar, ele buscando incessantemente a presença daquele a quem ele tanto ama. Os momentos de oração, meus queridos, são momentos de extrema comunhão com Deus. Não existe momento mais próximo de Deus do que durante o momento em que nós estamos em oração. Mais oração, mais comunhão. Esta é a razão pela qual Jesus reservava para si momentos para ele falar com o Pai. Eram momentos de intimidade entre ambos. De igual forma, para nós, orar é falar com o Pai. Orar é ter íntima comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso, vida sem oração é vida sem comunhão. No texto lido, vemos Jesus se retirando com seus discípulos para o monte do Getsêmani, não por haver ali algum poder sobrenatural, mas porque nos montes Jesus conseguia não ser interrompido pela multidão que o seguia. A oração, na verdade, pode ser feita em qualquer lugar, inclusive em locais pouco prováveis, como por exemplo no banheiro. Não há nenhum problema de no seu trabalho, em algum momento do dia, você se fechar no reservado do banheiro e orar a Deus. Em João 4:24, Jesus diz à mulher samaritana que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, não existe lugar certo ou errado para se orar. Deus não olha para o local em que você está. Ele olha para a sinceridade do coração de quem ora. Da mesma forma, não há maneira certa ou errada de se orar. Você pode orar em pé, deitado, prostrado com o rosto no chão. Deus está atento à intenção do coração e não à forma em si. Vemos no texto que Jesus leva consigo os seus discípulos e separa 3 para estarem mais juntos dele, em oração com ele. Isto nos ensina, meus queridos,
que pedir que outros irmãos estejam intercedendo juntamente conosco por alguma situação específica é de grande importância espiritual. Por 3 vezes consecutivas, Jesus vai até os discípulos e os vê dormindo, e nas 3 vezes pede que estes estejam em oração com ele, mas eles dormem. No versículo 37, vendo-os dormir, Jesus os questiona: estás dormindo? Não pudestes vigiar nenhuma hora comigo? E no versículo seguinte, no versículo 38, Jesus recomenda: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. No versículo 41, ao voltar pela 3ª vez, ele lhes diz: ainda dormis e descansais. Meus queridos, diante da narrativa de Marcos 14, precisamos nos questionar: estamos nós também dormindo e não orando? Temos tido preguiça de orar? Neste momento em que todos estão enclausurados em suas casas, não há mais desculpas de falta de tempo para orar. Não há mais desculpa de sair cedo e voltar tarde em casa ou para casa, cansados, sem tempo para orar. O que mais se tem agora é tempo. É preciso aproveitar esse tempo para fazer dos momentos de oração um hábito. É preciso lutar contra a preguiça de orar, para se ter uma prática sistemática de oração. Orar dá preguiça porque a carne é fraca, porque a oração é a luta da carne contra o espírito e vice-versa. Gálatas 5,17 diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e eles se opõem entre si. Por isso, para se ter uma vida de oração, a princípio, é preciso um esforço humano, até que isso se torne um desejo da alma. A oração deve ser o resultado do desejo da alma de estar em plena comunhão com Deus, em íntima comunhão com Deus. É preciso que os filhos e as filhas de Deus orem, mesmo sem vontade de fazê-la. Porque sem uma vida de oração, meus queridos, não há como ser abençoado, pois a bênção se dá na comunhão com Deus, através de Jesus Cristo. Sem oração não há comunhão. Sem comunhão não há como saber a vontade e os planos de Deus para a vida pessoal e familiar. Orar é viver e viver sobre a vontade de Deus, e quanto a isso não há nada melhor. Nada melhor do que viver sob a vontade e a orientação de Deus. Não durmamos, meus queridos, nas nossas distrações, mas oremos, porque isso agrada a Deus e nos faz muito bem. Momentos de oração são de extrema importância na vida e para a vida do crente, daqueles que têm Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Devemos orar, porque a oração é o tempo em que o crente se coloca diante de Deus e repousa a cabeça em seu colo, como fazem as crianças de tenra idade. Orar é necessário porque a oração é o tempo de derramamento das emoções, das lágrimas, das angústias, dos temores diante de Deus. Orar é necessário porque a oração é o tempo em que se abre o coração, em que são derrubadas todas as barreiras de autoproteção e preservação, e então se mostra, cada um se mostra diante de Deus como realmente é. E é isso que Deus quer de nós. Oração é necessário porque orar é colocar-se aos pés de Deus para agradecer pelas bênçãos, para pedir, clamar, chorar, reclamar e derramar-se.
orar e colocar-se aos pés de Deus para glorificá-lo, exaltá-lo e cultuá-lo pelo que Ele é, porque Ele é Deus, único digno de ser louvado. Meus queridos, meus irmãos, não deixemos de orar, não durmamos no pensamento de que não precisamos de Deus. Sigamos as orientações do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar. Meus amados, se nós formos dar ouvidos ao nosso corpo, à nossa mente, nós jamais teremos uma vida de oração. É necessário nos esforçarmos para nos colocarmos diante de Deus em oração, em comunhão. Quanto mais oração, mais comunhão. Quanto mais comunhão, mais bênçãos do Senhor vêm sobre a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, meu querido, minha querida. Procure ter uma vida de oração. Não deixe que as distrações de dentro de casa, as distrações dos meios de comunicação, do celular, das redes sociais, desvie você de reservar um tempo para estar em comunhão com Deus. Deus é Pai e quer ter diálogo com os seus filhos. E os seus filhos, os filhos de Deus, conversam com Ele através da oração. Deus quer ouvir a sua voz. Que Deus te abençoe, meu querido, grandemente. Um abraço. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, nos alimentado e não deixando faltar nada para ninguém, né, dos seus, Pai. Peço em oração, Pai, que o Senhor abençoe grandemente cada um que nesse momento difícil de pandemia estão trabalhando, mesmo sabendo dos riscos. O pessoal da saúde, o pessoal da polícia, o pessoal dos transportes, os produtores, todos, pais, que estão trabalhando, todos. Seria muitas pessoas, mesmo assim, nessa condição que estão trabalhando. Que o Senhor abençoe cada um deles, a família deles, que não deixe faltar nada na mesa dele, Pai. E obrigado, Pai, porque o Senhor tem, conforme nós temos feito nossos pedidos, nossas orações, o Senhor tem atendido no seu tempo. Obrigado porque o Senhor tem dado paciência para cada um de nós, para que a gente tenha paciência em esperar no seu tempo, Pai. E a gente sabe que a gente pede, a gente sempre agradece para o Senhor, que nada tem nos faltado na nossa mesa, Pai. Que o Senhor abençoe toda a nossa igreja, toda a tua igreja, Pai. Os nossos irmãos da nossa igreja memorial, a família pastoral, todos os irmãos da igreja, Pai. Inúmeros que a gente está com muita saudade, que o Senhor proteja cada um deles e sua família, Pai. Colocando a sua mão sobre a proteção dos lares de cada um, Pai. Abençoe todos que estão trabalhando, abençoe que conseguimos passar o mais rápido possível por essa pandemia, Pai. E que o Senhor nos proteja e nos guarde, Pai. Essa é a minha oração, Pai, que eu oro e agradeço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Oi, pessoal. Estou aqui hoje para dar um testemunho. Hoje, dia 23/4 de 2020, eu estava fazendo o almoço, né? E em termos preocupado com o que eu iria fazer de mistura na janta, né? Mas preocupado em termos porque, assim, a gente, graças a Deus, a gente está tendo o nosso alimento necessário aqui na Itália, apesar dessa condição. E de repente toca a campainha aqui de casa, a gente vai ver quem que é o Vigile, que seria um policial aqui da municipal. Aí ele chamou pelo sobrenome da Poliana, a Poliana desceu lá embaixo e aí ele fez ela assinar lá o papel. É um negócio que chama bônus de despesa. Seria um bônus de despesa para a gente gastar no mercado. Graças a Deus, Deus tem provido para a gente todas as nossas necessidades.
apesar de eu ter começado a trabalhar dia 6 de março, a empresa parou no dia 20, eles me pagaram o dia trabalhado, e como a gente tem as contas aqui também para pagar, então o dinheiro meio que ficou para conta, e a comida a gente estava comprando via cartão de crédito, ainda do Brasil, e a gente pensou, não, eu vou comprar, depois eu vejo como que eu faço para pagar essa parte do cartão, não tem problema. Porque a gente tem agradecido muito a Deus por estar aqui, e graças a Deus a gente estamos passando pela essa pandemia, está acabando, algumas empresas já estão começando a voltar a trabalhar aqui, e a que eu trabalho já voltou algumas pessoas, não todo mundo, todos, né? E, então assim, a gente está aqui para falar porque a gente não perdeu a fé em nenhum momento, e a Poliana sempre vem falando assim, fique tranquilo que Deus proverá e Deus nada deixa faltar para os seus. E a gente está aqui como um testemunho, falar que realmente não vai faltar nada para os seus. E isso a gente está aqui como um testemunho mesmo, não é nem uma prova de falar, eu sou prova viva, é testemunho, porque desde quando a gente decidiu vir para cá, a gente já sabia da dificuldade, e a gente está muito feliz, alegre em Deus, porque Ele tem nos suprido todas as nossas necessidades. Que Ele dá tudo certo na hora certa. Às vezes a gente pode achar que está demorando, que a gente precisa mais rápido, mas não, é sempre no tempo de Deus, e quando Ele vê que é a hora, o momento, Ele faz, naquele momento justo. Então assim, gente, é não perder a fé. A gente está sabendo que está acompanhando, que a notícia está começando agora aí no Brasil. E o que a gente pede para vocês é não perder a fé em nenhum momento, que com Deus a gente vai passar por isso já, e essa pandemia já vai acabar em nome de Jesus, e a gente vai passar ileso, em nome de Jesus. É isso que nós temos para falar. Obrigado. Dá tchau todo mundo. Tchau. Tchau. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para você receber as novas mensagens. Meus queridos, a Igreja Memorial Batista no Alto Paraíso existe há 15 anos, está localizada na Rua Mário Gonzaga Junqueira, 860, em Bauru. Se você desejar contribuir com o sustento desta obra, agência e conta estão aqui na descrição, e você estará abençoando grandemente a obra do Senhor e a Igreja Memorial Batista no Alto Paraíso. Deus há de recompensá-lo. Deus abençoe.